Fala pessoal, tudo bem? Iniciando aqui da melhor forma o nosso VCast e não poderia ser de outra forma. Eu trouxe uma convidada mais do que especial, um amigo, uma parceira de muito tempo. Já conheço como pessoa, como empresária. Eu tive a honra, tenho a honra de trazer ela aqui como a minha primeira convidada do VCast, para uma empresária de mão cheia. Mas eu vou deixar primeiro ela se apresentar, falar um pouco da história dela, para vocês também conhecerem um pouco do que eu conheço também. Débora, é contigo. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela parceria. E fala aí um pouquinho um pouco da tua trajetória, um pouco sobre a Levi Ambientações e um pouco sobre a doutora Débora Costa. Vou começar agradecendo, né, Valentim? Muito obrigada por ter chamado para participar, né, do nosso bate-papo, nossa conversa. É um prazer poder contar um pouquinho aqui para vocês sobre a Levi Ambientações. Muito bom. E aí, antes da gente começar, me conta como é que começou essa trajetória, né? O que te fez ir para esse mercado de imóveis, né? Porque é um mercado, querendo ou não, um pouco acirrado, né? Tem ali, sim, querendo ou não, os concorrentes, mas como foi que você iniciou? Conta um pouquinho, que eu lembro que você começou ali num galpãozinho ali na Osório, ali, né? Era um showroom, mas foi crescendo, foi passando pelo processo. E conta aí como é que foi essa trajetória para o pessoal que está assistindo esse podcast hoje. A Levi Ambientações tem 14 anos no mercado, né? Se iniciou na garagem dos meus sogros, né? O meu esposo foi que começou ali, meio sem saber de nada, sem entender, e ele começou a fabricação. E daí, com o passar de 2, 3 anos, foi quando eu iniciei para começar com ele essa jornada. Não foi fácil, como todo comércio, né? No começo é bem difícil, mas nada como ter perseverança, amor e dedicação no que faz. Legal. Então, isso bacana. É muito importante. Agora eu vou uma pergunta. E o que foi a virada de chave que te levou para o alto padrão? Porque eu lembro que na época lá eram produtos, né? Popular. Isso, exatamente. O comércio em si, você precisa estar se renovando. Legal. Criando estratégia voltada para o segmento desse mercado. É um mercado que todo ano muda o modelo, muda a tendência, muda a cor, é um tecido diferente. Então, o que levou a gente foi a questão mesmo do crescimento. De acordo com que o tempo foi passando, os anos foram passando, a gente foi se atualizando e sempre se renovando, né? Porque no comércio, eu costumo dizer que no mercado, você trabalhar a linha de frente, assim, principalmente você, que entende muito bem disso, sabe que precisa ter propósito. Verdade. Sem propósito, sem objetivo. Então, esse é um fundamento principal para quem está no mercado, para quem quer ingressar no mercado. Então, precisa ter esses pilares, né? E o mais importante, colocar Deus à frente de tudo e ter objetivos, né? Então, isso daí é o que leva realmente a ter essa virada de chave. Bacana. E deixa eu te perguntar uma coisa. O que é que hoje leva, né, torna um móvel de luxo? Por quê? Porque quando a gente entra na tua loja, a gente já vê logo. Boa pergunta. Né? É um sofá muito bonito, umas poltronas diferenciadas. Eu queria até saber de onde é que tu tira essas inspirações, se tu busca na internet, se tu vê alguma coisa, porque são produtos diferenciados e a gente já percebe a luxuosidade que tem dentro dos produtos. Nos produtos, você chega na loja, você já vê isso. Como é que você, de fato, torna um móvel desse de luxo e como é que você passa essa percepção para o cliente, essa visão? A idealizações das peças, a gente participa de feiras, né? Vê o que está a tendência, o que está no momento. E a gente também vê muitos móveis de fora. E o meu esposo, muito inteligente, por sinal, um gênio, ele elabora e desenha, né? Então, com a ajuda que a gente também tem dos arquitetos, que também trazem muitas ideias boas, e a gente vai criando. Mas para nós da Levi Ambientações, o móvel mais luxuoso é aquele que é entregue e o cliente fica satisfeito. Pô, perfeito. Vou botar o Instagram dela aqui na tela para vocês verem, inclusive segue lá. E uma coisa que eu achei interessante logo no início, quando eu fui na Levi Ambientações da primeira vez, era um showroom pequeno
e atrás a gente escutava fabricando, não era? Era a fábrica, exatamente. Ali na hora. E eu, na primeira vez que eu falei com a Débora, eu senti muita energia nela, a paixão pelo produto, né? Eu acho que isso também influencia muito, né? Influencia, sim. A paixão pelo que você ter faz. Amor que faz. Né? E aqui, pessoal, é o Instagram, ó. Segue lá, Levi Ambientações. Aqui foram as ações do Dia das Mães também que explodiu, né? Foi muito bom. E se vocês observarem, ela tem esse cuidado, né, com o Instagram, ela tem o cuidado com as publicações, ela tem todo um diferencial. Se vocês verem, ela segue um padrão de qualidade, e isso influencia muito na percepção. Né? Quando o cliente já olha o Instagram dela, o cliente já sabe que é um produto diferenciado. Né? E aqui, pegando um pouco do tempo, o que foi que fez sair lá da Osório? Rapaz, chegou o momento da gente ir buscar novos horizontes. Porque Pronto, se fosse outra pessoa, estava lá até hoje. Exatamente. Assim, a pandemia em si, como você fala, a questão da virada de chave também, para alguns comerciantes, a pandemia, ela não foi tão boa. Já ao contrário de nós, a pandemia, para a gente, foi um estouro em questão das vendas. Até a gente mesmo se surpreendeu. Mas eu acho que a gente já trabalhava muito forte a questão do online. Legal. Então, na pandemia, o online, para quem não estava adequado a esse segmento, acabou perdendo, né, em relação a isso. Então, a pandemia em si fez com que a gente desse essa virada, porque logo depois do primeiro ano da pandemia, a gente conseguiu já abrir a primeira loja, né, que foi a da Parangaba, né? Legal. E um ano depois a gente abriu a da Washington Soares, né? Então, temos planos, sim, para abrir a terceira loja. É algo que está no projeto, olha aí, sim. Viu? Nem eu sabia disso. É primeira mão essa... Então, eu acho que essa questão, assim, ali na Osório, eu agradeço demais o tempo que a gente passou ali em todas as etapas, né? Desde lá do começo, porque o começo, ele é muito válido para todo o segmento da história que você tem no comércio. Então, assim, as peças em si, todas mudaram. De quando eu comecei até... Eu tenho um material, do meu computador do início. É totalmente outra pegada, né? Agora, teve uma peça que até hoje... ainda se encontra e não sai, que é um puff, que foi o primeiro puff que foi fabricado, né? Então, realmente, tem gente... Umas peças, né? Exatamente, tudo mudou. Mas o puff a gente permaneceu e até... É uma peça histórica da Levi Ambientações. Exatamente, a gente permaneceu com esse puff já por conta de toda a história, de ter do começo, né? Então, é como deixar ali uma lembrança de quando tudo começou. Caramba, quando você vê esse puff, você já faz né, passa um flash, né, na cabeça de tudo que... E pegando essa parte de mudança, de processo, Débora, eu sei que tem muitos desafios, né? Na jornada. Tu conseguiria citar, dentro desse teu segmento, quais são os principais desafios hoje que você enfrentou, que vem enfrentando, que você, como empreendedora, nós somos... criados para enfrentar os desafios, né? Solucionar os problemas. Mas tu conseguiria falar aqui pra gente quais são os desafios que você enfrentou, que você, a gente teve esse desafio e assim a gente conseguiu passar por esse desafio. Você conseguiria falar mais ou menos pra gente? Claro, a questão do desafio para todo comerciante é o mercado, né? A questão do mercado, ele está bem escasso em questão em todo o segmento, não só no meu. Mas eu acho que um empreendedor, na minha opinião, e é o que eu levo, tanto eu e o meu esposo, é que nos momentos difíceis é que a gente tem que mostrar que é empreendedor mesmo. Porque é fácil você ser bom, quando o comércio está bem. Bom. Né? Mas quando o comércio não está bem, é nesse momento que realmente você precisa se renovar. É parar, sentar, ver a estratégia, ver o que pode fazer para se renovar, tá buscando modelos novos, tá buscando estratégias novas, segmentos novos, é um tecido diferente que a gente manda buscar de fora, né? Então, isso daí, para a gente,
É uma questão de desafio, porque a gente precisa entender o que está acontecendo e se sobressair em cima disso. Bacana demais. E ela vai falando aqui, eu vou pegando algumas perguntas. Como é que hoje tu consegue equilibrar? Porque tu é mãe, É verdade. esposa, dona de casa, empresária, aí tem a empresa, tem a equipe. Como é que tu consegue hoje, até uma dica, né, É verdade. para equilibrar tudo isso? Porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, principalmente em todo segmento, mas principalmente no teu, que tu tá ali muito de frente, que eu te conheço, fica muito na frente ali. Como é que tu faz hoje para equilibrar tudo isso? Passa a receita pra gente. Eu fico feliz porque, assim, nesse segmento tem muitas mulheres, Legal, né, como eu. legal. No nosso segmento, eu vejo muitas mulheres em frente de loja e eu fico muito contente com isso, né? Porque é um segmento onde o homem dominava, né? Legal. E hoje em dia a gente vê mulheres empreendedoras, com todo esse atributo que você falou. Ser mãe, você sabe, eu sou uma mãe muito presente. Legal. Questão com os meus filhos, uma esposa, uma filha também, porque eu também tenho a minha mãe. Obrigada, viu, mãe? Beijo por me ajudar, que não é fácil. Tenho 2 meninas lá em casa, muito obrigada também, que me ajudam nisso daí. Legal. Então, tem um suporte por trás, Boa. né? A gente precisa ter um apoio. Tem momentos que realmente a gente fecha ali o carro, chora um pouco, com tantas coisas. Né? Quem nunca é? Mas, Quem nunca? Já deu vontade de desistir já? Rapaz, eu vou dar Não, porque para mim não existe o plano B. Na verdade, Boa. é o plano A. E ele tem que funcionar. Isso aí vai dar um corte, viu? Tá Então, meu 24 frames, já prepara aqui. Não existe, né? Corte. É o Bacana. plano A. Então, a gente constrói, meu esposo, o plano A, e esse plano vai dar certo. E eu coloco Deus, né? A gente acorda pela manhã e a gente fala sobre um propósito, né? A gente coloca um propósito ali, Senhor, abençoa o meu dia. Então, existe a oração, não acordar, não ir dormir. Então, a gente precisa colocar isso e seguir em frente. E sempre pensar positivo. Legal. Sempre achar vai dar certo e vai dar certo mesmo. Legal, bacana demais. E Débora, nesse período todo que tu tá lá, de frente, né, com a Levi Ambientações, foi na Osório, aí foi pra Parangaba, né? Isso, veio muito forte a questão do online. A gente passou muitos anos trabalhando no online e a gente fabricava muito para os lojistas, né? Certo. A gente passou muitos anos aí fabricando para o lojista. Foi quando eu tive a ideia de realmente parar de trabalhar para o lojista e colocar a minha loja física. Entendi. Então, foi ali quando a gente parou. Na Osório, teu foco era lojista. Ainda era o lojista, eu estava começando mas eu já vinha forte online, né? Eu vendia Certo. o consumo do final online. Bacana, bacana. E a nossa trajetória? Verdade. Nossa trajetória, Valentim. conta um pouquinho de como foi aí, como é que tá sendo. Eu lembro bem que eu estava sentada, né, ali na Olha a mesa história ali, e o Valentim entrou, né, pessoa muito dada, muito simpático, do que entende do que faz, né, Valentim? Então, assim, você é muito importante para a empresa também. Fala não que eu tô emocional. Eu começo a Então, chorar é aqui. uma história, uma parceria muito boa, né, Legal. para a Levi. Então, você nos ajuda muito, né? Então, para quem não tem o Valentim na sua empresa, Ai. chame que o negócio funciona. Obrigado. Viu? E quando eu passei lá em frente, eu fui porque eu senti muita energia. Eu sempre falo pro empresário que tem negócio. O negócio é muito de energia. Às vezes o negócio é muito bom, mas você vê que o empresário parece que ele tá fazendo a força, ele não tem mais paixão. E desde quando eu conheci a Débora, que é o mesmo brilho no olho, até hoje. Não muda. E eu acho isso incrível. Por quê? Porque para empreender é problema todo dia, né? É verdade. E tem dia que você tá, mano, eu vou abandonar isso aqui e deixa quieto. Mas a Débora, toda vez que eu falo com ela tá com a mesma energia, o mesmo brilho no olho. É tanto que foi a primeira pessoa que eu pensei, eu disse, não, eu vou chamar a Débora. Por quê? Porque ela, como empreendedora hoje, pra mim, ela é um exemplo. Eu quero deixar, Muito obrigada. Quero deixar isso ressaltado aqui, porque é muito difícil empreender. No Brasil, principalmente. Né? E principalmente quando a gente está crescendo, indo pro próximo nível, aí que os desafios começam, aí que os problemas começam. E aí começa a vir várias coisas que você não tinha quando você vai escalar. Aí tem que contratar gente, tem que alugar espaço, tem que fazer investimento.
E aí eu queria saber como é que fica a tua cabeça. Porque aumenta as dores, né? Aumenta os problemas, aumenta as coisas. E eu vi que tu falou muito que teu marido é muito parceiro nisso. Eu acho que isso ajuda demais, né? Muito. O meu esposo... A empresa, ela é dividida em 2 pilares, né? Ele fica na fábrica, né? Ele que faz toda a compra de material, que coloca a fábrica realmente para girar, para rodar as entregas. Então, essa parte é toda com ele. Então, eu fico na frente de loja, né? Então, eu fico na parte das vendas, da divulgação. Coloco mesmo a cara, como você sabe. E se for para vender, a gente vende. Pessoal, se for para divulgar... Coisa pra tu ver como ela não para. Até os vídeos, ela faz. Faço. Débora, ela vai lá, faz o vídeo, bota no Instagram, a gente patrocina. Débora, a gente tá precisando de um vídeo assim. Ela me diz só como é que faz. A gente passa o roteiro, ela faz. Então, ela não para. Eu acho não, certeza, o teu resultado hoje é porque tu faz mais do que é para ser feito. Porque hoje, pela estrutura que você tem... Você poderia delegar. Não vou fazer. Mas, como eu falei, ela tem um resultado acima da média porque ela faz mais do que a média faz. Por isso que hoje ela está colhendo os frutos. Porque ela já passou do processo, está no processo ainda. Né? Falou que já vai abrir a 3ª loja, porque ela já validou uma, deu certo. Já foi para a 2ª e eu disse para ela que ela vai dominar o Brasil. Logo, logo ela está entregando o produto dela para todo o Brasil, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui também que é interessante. A estratégia do móvel de luxo é diferente hoje, logicamente, do que tu vendia antes, né? Como foi que tu começou a entender? Eu vi que mudou o Instagram, que antes era outro. Como foi que tu disse, cara, eu tenho que mudar essa minha estratégia para me atingir esse público? Como foi que tu pegou essa percepção? Como foi que tu chegou? Eu tenho que... A minha comunicação agora tem que ser essa. Como foi isso? Me explica. A gente tem uma equipe, né, de marketing que cuida da parte do Instagram e eu escuto muito para quem entende da sua área e respeito. Então, assim, eu entendo muito de sofá, né? De imóveis, mas quando você chega, e como foi que aconteceu com a equipe de marketing, eles chegaram e disseram, olha, precisamos mudar, a gente precisa fazer algo diferente no Instagram, precisa mudar a marca, né? Porque antes era M. Levi Estofados, né? Eu lembro, quando eu cheguei lá era M. Levi Estofados. Eles chegaram e falaram, olha, as suas peças não vai... condizir com a questão dessa marca. Nós precisamos mudar a roupagem da marca. Legal. E foi aí onde mudou, né? Então, eles deram 3 opções e entre essas 3 a gente escolheu. Levi Ambientações é um filho, realmente, porque ele leva o nome do nosso primeiro filho, né? Que se chama Manuel Levi. Tá aí, bacana. Não sabia. Então, Levi Ambientações, o Levi é o nosso filho. Então, assim, eu trato, tanto eu como meu esposo, a empresa como um filho mesmo. De fato... E, assim, atualmente a gente recebeu muita proposta, sabe, Valentim, para vendermos a marca, Sério? né? Então, assim... E... A gente optou por não, é uma empresa familiar. Tanto eu como meu esposo pretendemos, sim, deixar para os nossos filhos. Bacana. Então, eu não estou preparada ainda para isso, né? Não passa pela cabeça, né? Então, assim, é muito trabalho envolvido, é uma dedicação. Como se fosse deixar um filho ir. Exato, né? Como vender um filho. Exatamente. Também recebemos proposta para franquia. Legal. Mas eu não sei, assim, o medo, né, de poder entregar a sua marca. A nossa marca é patenteada, né? Mandar até um beijo para Marcas e Patentes também, Legal. A nossa parceira que já está com a gente. Então, é uma parceria. Local nenhum você consegue chegar, Valentim, se você não tiver parceria. Eu acho que a parceria é muito importante. Sim. Em todos os sentidos. Então, assim, chegou e falou, vamos ser parceiro? Vamos, porque eu acho que isso é muito importante. Bacana. E você ouviu o outro, que foi o que aconteceu, sobre a sua pergunta sobre a questão dessa mudança. A gente ouviu a equipe de marketing, deu muito certo. Legal. E isso é importante porque tem empresário que não quer escutar, né? Exatamente. Tem empresário que é copo cheio. Então, eu quando eu falo com a Débora, Débora, a gente tem que fazer isso, isso e isso. Bicho, é no mesmo dia. Não, vamos fazer. E ela é muito disso, de fazer, né? Como ela falou, ela entende de sofá, né? Ela entende a parte dela. Exatamente. Então, quando a gente entra com ação, com alguma coisa,
ela é muito aberta, né, em de fato fazer. Aí uma pergunta que é interessante, o que é que o teu cliente busca, né, além do produto? Né? Porque quando ele vai lá, ele vê o produto, lógico, mas tem algo a mais. Né? Então, o que é que ele busca, o que é que ele vai encontrar? Qual é o diferencial hoje? Boa pergunta. O diferencial da Levin Ambientações é a questão da fabricação ser própria e o cliente poder escolher o móvel no tamanho que ele deseja, na cor, o tecido. Então, isso se diferencia muito em relação à concorrência. Então, isso é muito bom. Para nós, o cliente ter essa facilidade, então, acho que é o maior diferencial. A Levin Ambientações, a gente sempre bate na tecla, né, que é feita nesses 3 pilares. O atendimento, né, a questão da qualidade e a transparência. Então, a gente sempre está buscando se manter aí nesses 3, né, esses 3 pilares que para as coisas ficarem redondinhas. Legal. Débora, e quando ele te compra, o cliente comprou, aí ele passa tem um tempo de compra que eles, rapaz, agora eu vou ter que mudar. Como é isso? Ele compra, ele tem um período que ele passa que recompra de novo, novamente. Como é que acontece esse tempo de compra do cliente que compra um móvel desse? Porque não acaba. Não acaba. Lá na fábrica, a gente deixa o mês de fevereiro, que é o mês que a gente deixa para fazer reforma dos clientes. Então, tem até no Instagram. Legal. Então, todo fevereiro, mês, esse ano, a gente separa para fazer as reformas. Legal. E aí, eu até falei contigo a possibilidade de a gente colocar um CRM lá, para a gente ter esse, né, a gente ter esse acompanhamento mais estratégico. Hoje eu sei que você tem um time de vendas, né, que eu sempre estou conversando com as meninas. E como é hoje a tua interação com as meninas? Como é que é a contratação? Como é que elas chegaram até a Levi? Me explica um pouco hoje, fala um pouco do teu time hoje, até para quem está assistindo, né? Até para as mulheres que se inspiram em você também, entender como é essa parte das vendas, como é que acontece mais a parte interna lá da Levi Ambientações. Mas dos bastidores, né? Porque a galera só vê o palco, né? Fala um pouquinho dos bastidores pra gente ter uma base, né? É verdade. Tem as meninas, né, que estão ali em frente de loja, que são as consultoras de venda. Elas tanto atendem presencial, como elas também atendem online, né? Então, tem esse atendimento. A gente sempre está conversando, elas têm um diálogo direto comigo. Todos os dias eu tô nas lojas, de segunda a sábado, só se mesmo for para hospital, porque até doente eu também vou, né? Então... Eu tô te falando, mas não para não. Mas... E também tem o pessoal também, a equipe da fábrica, né? Os meninos ali também, que são a parte também dos colaboradores, que sempre tá ali presente na hora que a gente precisa. Então, eles trabalham ali na produção. Vestem a camisa. Vestem a camisa, né? Então, são uma equipe que já está com um certo tempo e a gente somos muito gratos. Legal. Assim, o meu esposo, ele é sempre conhecido como um pai, né? Boa. Para os funcionários. Então, isso é muito, muito bom, muito importante. Então, assim, a gente tem um diálogo muito bom com os consultores, né? Assim, tudo que precisa. E em relação ao cliente, quando ele tem um atendimento tanto online como presencial, quando eles chegam na loja, então as meninas sempre são preparadas para perguntar sobre o projeto, como ele idealiza e entender. Pronto, eu ia até te perguntar hoje, a Levi Ambientações, ela também faz essas parcerias com design de interiores, com os caras que projetam, com o construtor. Tem essa parte hoje dentro da Levi Ambientações? Vocês fazem essas parcerias com essas empresas? Como é que... Porque tu sai um pouco da parte que era para terceiros, né, para empresas, e foi pro varejo, digamos assim, né? Mas existe esse tipo do atacado, né? Que a gente trabalhava no atacado e foi pro varejo. Isso, mas existe ainda, eu eu quero fazer uma parceria contigo. Existe ainda? Tu fornece caso uma pessoa precise? Como é que tá essa parte hoje lá? A gente tem um trabalho que vem crescendo cada vez mais com os arquitetos, né? Que é uma equipe muito importante, né? Para o nosso segmento. Então, a gente tem uma parceria muito boa. O arquiteto manda o projeto e a gente idealiza e faz da maneira como ele solicita, com todos os detalhes. Então, assim, tem projetos que a gente vai na casa do cliente, faz a visita, tira a medição de tudo, leva catálogo. Então, é um outro atendimento que já não é presencial, já não é na loja. Personalizadíssimo. Personalizado. Então, assim, a gente desenvolve a maneira como o cliente deseja, a maneira da sua mesa, a sua cadeira, o sofá. Tá vendo, pessoal? Você que tá vendo o vídeo agora, se você tá
até o pessoal que tá aqui assistindo, se vai reformar ou se você já tem um projeto e não sabe, né? Porque o cara fica perdido. Fica, a gente tem muitos clientes que entram lá e dizem assim, olha, eu não sei. Então, assim, é muito bacana essa questão, Valentim, você ter tocado nesse assunto, porque, assim, é muito bom quando o cliente, ele entra lá na loja. É maravilhoso, porque assim... Você a gente monta, né? É lindo. Então... Aí como é, vocês mostram, vai ficar assim, você já dá uma breve de como é que vai ficar, vai ficar assim. E o cara já tem uma visão... O primeiro contato a gente tenta entender, né? Que é o que as meninas tentam entender o que eles buscam. Se é mais uma decoração, se é para o uso mesmo, se tem filhos. Então, a gente procura entender a questão de como tá o apartamento ou a residência, para depois a gente ver qual o melhor item que vai se encaixar. Então, a gente vai mostrando e eles vão dizendo, eu gostei desse, já esse não. Então, a gente vai ali construindo. Eu chamo de dizer que a gente não vende produto, a gente vende sonhos, né? Bacana. Realizações. Então, assim, é muito importante quando o cliente passa pela porta, ele busca ali, um sonho dele. É legal. A casa, né? A residência. Ou então, a questão mesmo do escritório, da clínica, porque a gente também trabalha muito com essa questão também de montar ambientes também que sejam comercial. Bacana, e deve ser uma satisfação muito grande, né? Muito grande. Você poder, por exemplo, o cara gostou do sonho dele na casa, né? E aí você mobiliar do jeito que você quer, com produtos de qualidade, bonito, sabe? Deve ser assim um sonho realizado. Vendemos sonhos, né? Eu sempre assisto para os funcionários, para os colaboradores, que exatamente isso. Para a gente, no dia a dia ali, é sofá, mesa, cadeira, sofá, poltrona, inúmeras, mas para o cliente, não. Para ele, realmente, ele idealiza aquilo. É poder estar na casa do cliente, poder fazer parte dos momentos no café da manhã, na mesa, na sala. Então, assim, isso é muito importante. Poder estar presente ali, fazer parte E deve ser maravilhoso, né? Receber um feedback de um cliente desse. Ficou lindo, ficou maravilhoso. Temos aí clientes que já tá na segunda geração, que já vai passando já para a família toda. Tem clientes que são muito mais do que clientes, são realmente da Levi. Quando chega assim, já é conhecido de casa. Bacana. Temos... desde o tempo da Osório. Temos ainda, desde o tempo da Osório. Você vê, quando você entrega um produto de qualidade, um atendimento diferenciado, um atendimento personalizado, você, de fato, o cliente vira fã. Sim. Porque hoje a dificuldade é o cliente virar fã, porque o mercado hoje existem preços, existe tudo. Né? Então, hoje, cada dia que passa é mais barato manter um cliente do que talvez trazer um novo. Porque aquele cliente, um exemplo você citou aí, o cliente já está há várias gerações. Olha o tanto que você já economizou se você trazer um cliente desse novo. Né? Então, isso só prova aqui pra gente que a Levi Ambientação, de fato, a Levi Ambientações é uma marca, realmente, que tá no coração. Porque a pessoa não vai recomprar várias vezes se o produto não for bom, concorda? Com certeza, exatamente. E Débora, nessa parte de... Aí que você, de fato, ganha ali, a família ganha... eu acho que isso é o combustível também, né? Que dá para vocês da Levi, principalmente para a Débora. Sim, exatamente. Para a gente assim, principalmente para mim, quem trabalha do meu lado, Valentim, quem conhece, assim, consegue entender a paixão que eu tenho por essa empresa. Então, realmente, eu não me esforço para trazer o melhor, né? Para estar cada vez mais se renovando, que você sabe que não é fácil. E pretendo continuar, não pretendo parar tão cedo, não, né? Então, eu quero, assim, que cada vez mais continue aí. Já tem data da terceira loja, já tem projeto. Como é que tá esse terceiro filho, né? Terceiro filho, é verdade. Tem terceiro filho. Olha, estamos ainda no começo, né? Estudando ainda, porque, assim, eu sou muito do sexto sentido. Né? Então, assim, quando eu chego no local, que eu olho, eu sinto se vai dar bom ou não. Se não der, tu já para. Não, então vamos que não vai dar. Então, assim, eu estou buscando ainda. Eu acho bem interessante isso, porque às vezes eu disse até para os meninos, nós passamos o tempo de ir por impulso, né? Porque a gente está empreendendo, a gente não pode sempre estar no tudo ou nada. A gente tem que ter aquele pé no freio ali,
de fato, o sexto sentido ativou, você já dá uma olhada para ver se de fato compensa, né? E isso é bem... E quando dá esse sexto sentido, aí o teu marido, não, acho... Como é que começa a conversação? Vou fazer uma pergunta. Quando tu vai fazer um novo negócio, vou botar uma loja, como teu marido diz o quê? Ele, não, vamos pra cima. Como é que fica essa... Eu tive muita sorte, graças a Deus, eu costumo dizer que, assim, ele é pé no chão, né? Ele é bem pé no chão, assim, e eu sou bem aquela que... Afoita, como dizem, né? Exatamente. Então, quando eu chego pra ele... Por isso dá certo, né? Que tu... Exatamente. Eu chego pra ele e falo assim, olha, assim, assim, assim. Então, assim, graças a Deus, ele compra muito. Legal. Os meus sonhos, o sonho dele. E, assim, a gente conversa muito sobre a empresa. Legal. Então, a gente sempre tenta... Ele tem a parte dele, eu tenho a minha. Então, a gente chega a dar um toque. Não, você domina esse, mas eu acho que se fosse eu... Então, a gente sempre tem essa... Tô dizendo nada, mas fosse eu... Né? Então, pra não atravessar. Legal. Mas ele sempre apoia. Isso é importante. Porque não é fácil aprender, né? E até uma dica muito boa também. Fala pra cá. Uma dica muito boa. Casais que trabalham juntos não é fácil. É nada. Porque você acaba levando aquele problema ali pra dentro de casa. Então, assim, você aperta aquele botãozinho assim, stop, quando sai do trabalho para quando chegar em casa é outra coisa, né? Legal. Então, às vezes é difícil, a gente acaba levando, e isso... Foi uma construção que no começo foi bem difícil. É tanto que eu saí e depois voltei. Foi mesmo. E a gente começou e depois... Aí ele passou o tempo só? Ele começou só, eu depois fui com ele, a gente teve muito atritos porque não conseguia mesmo. Caramba. Aí eu saí, foi 1 ano e meio, ele pediu pra voltar. Tá vendo, pessoal, como a gente só vê o palco? Verdade. Não meus bastidores, né? Pronto, aí sentamos, conversamos, colocamos umas regrinhas básicas, né? E aí deu continuidade até hoje. Bacana. Lógico que... Então, sempre vai ter, não sempre tem como. Sempre não tem como. Mas isso que você falou é bacana. Do trabalho eu deixo no trabalho e em casa é casa. É casa, exatamente. Eu acho que isso faz bem até pra cabeça, né? Porque às vezes você já passa o dia na correria, resolvendo, apagando fogo, resolvendo os problemas que tem. Sim. Aí leva pra dentro de casa, aí junta tudo, aí vira aquele fogo, né? Isso é bacana, essa dica. Se tu fosse dar outra dica, vou dar um exemplo, essa pergunta que é boa. Passa aí. Se eu fosse colocar hoje uma loja de móveis, qual seria a dica que você me daria para eu iniciar? Olha, tanto como a loja de imóveis, como qualquer segmento que você vá começar. Primeiro precisa ter amor, o que faz. Saber, porque muitas vezes você abre um negócio porque alguém falou que tá o bom segmento, mas você precisa se entender, saber o que realmente você tem um dom para fazer, porque o comércio, o seu negócio em si de qualquer segmento, ele só vai dar certo se você entender. Bacana. Então, precisa entender. Então, assim, a questão, vou abrir uma loja de imóveis. Você primeiro precisa saber, estudar, ver o segmento, entender do produto, entender qual o seu cliente potencial. Então, tudo isso faz parte para você poder conseguir abrir uma loja. Ou do segmento de imóveis ou qualquer um. Legal. Isso aí eu achei interessante. Ontem eu estava conversando com um rapaz, Débora, e aí ele chegou pra mim e disse assim, não, eu já tive isso, eu já tive essa loja, eu já tive isso aqui, eu já tive isso aqui, eu já tive isso daqui. Ele teve 5 negócios, mas nenhum deu certo. Aí eu pegando essa tua palavra agora, talvez nenhum desses negócios não era o que ele de fato entende, não gostava, e ele foi pelo que os outros falam. Esse segmento aqui tá bom, investe nisso. Por ele não saber, talvez, foi só surfar a onda, tentar surfar a onda, e não conseguiu. Né? Então, isso que você falou é muito importante mesmo para quem está empreendendo, entender do mercado e, logicamente, ter paixão pelo que faz. Porque quando chega um momento que, se você não tiver paixão pelo que você faz, você nem acorda. Aliás, você acorda, mas você não tem aquela vontade de ir. Porque tu disse que vai para a loja, só não vai quando tá doente. Exatamente, bem doente mesmo. Então, então, não é mais nem o financeiro que move. Não, é o amor mesmo, né? Eu costumo dizer, assim, é uma tese que eu levo para a minha vida inteira.
Quando eu comecei, eu lembro que eu pedi apenas um bombom, né, para Deus. Eu disse, Senhor, se o Senhor me der um bombom, eu estou satisfeita. Mas Deus foi tão generoso que me deu a caixa inteira. Então, para mim, nesse momento, manter e estar ali na frente de loja, atender, lidar com o público é muito satisfatório. Então, eu sou muito satisfeita no que eu tenho, no que eu faço. Legal. Então, o que vim, como se diz, é porque Deus está mandando, mas eu agradeço muito a Deus em tudo, né? Para quem não sabe, eu sempre trabalhei com vendas, né? Legal. Desde o começo, a gente tem o comércio, a vendas na veia. Antes dos móveis, tu trabalhava com o que antes? Com vendas, eu fui vendedora de sapato, eu fui vendedora de brinquedo, eu fui vendedora de roupa. Mulher ninja. Eu já fui vendedora de porta em porta, eu vendia. Então, assim, o comércio está na veia. Os meus pais são de vendas, né? Eles têm um comércio, tanto o meu esposo também, a família do meu esposo é todo o comércio. Então, a gente já tem esse segmento muito forte dentro da gente. Então, assim, hoje em dia, quando eu olho para trás e eu lembro, então não me arrependo de nada, né? Legal. Do que foi feito, do que eu fiz para chegar até aqui. Eu acho que tudo foi válido. Às vezes, quando você está trabalhando para alguém e muitas vezes a pessoa lhe dá outra função para você trabalhar, ali você acha ruim, né? Não gosta. Mas, pelo contrário, tudo que me deram além para mim fazer, mesmo que não fosse pago, eu agarrei tudo. Bacana. Então, não deixei passar nada. Porque eu saí da empresa, mas o que eu aprendi está comigo até hoje. Bacana. Eu acho interessante, pelo tempo que eu conheço a Débora, ela não trabalha com sofá. Eu acho que ela não entende sofá, não. Ela entende pessoas. Porque você passa a falar com ela o dia todinho, se duvidar. Ô, Jesus. Então, assim, eu acho que o principal também, além de entender, logicamente, do produto, que é a obrigação, é entender de pessoas, né? Porque se tu não entender de pessoas, tu não tem como escalar teu produto, porque tu precisa de pessoas. Sim. Né? E pra gente encerrar aqui, eu queria que você deixasse falasse para aquela câmera ali, deixasse uma frase, deixasse uma mensagem para quem tá começando ou para quem tá pensando em desistir, né? Porque tem muitos, né? Sim. Que começa e tem os desafios, tem os problemas e talvez tá passando por uma dificuldade agora. Eu queria que a Débora falasse para esse pessoal, para esse público que está passando por isso, que vai chegar o momento de dar certo. Até eu falei nos meus stories, até tudo dar certo, vai dar muito errado, né? Exatamente. A gente... o não a gente já tem, né? Então, a gente sempre corre atrás do sim. Então, eu tenho muito isso comigo. Então, para as pessoas que estão pensando em desistir nesse momento, o que eu falo é não desista. Acredite em você, acredite no seu potencial, acredite que tudo vai dar certo, porque, olha, não existe uma matemática, eu já trago isso, Deus ajuda quem cedo madruga, então quem acorda cedo, quem está buscando se renovar, mas tudo isso realmente tem que ser pensado, tem que ser calculado, não pode ser nem mais nem menos, então continue, não desista de jeito nenhum, que uma hora vai chegar. Bacana. Uma hora as coisas vão dar certo. Bom demais. Eu queria aqui agradecer, tá? Obrigada. Pelo seu tempo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Que por mim vai ficar... Eu só lhe deixo quando você me deixar. A nossa parceria de muito tempo. Queria agradecer também o pessoal aqui da 24 Frames, tá? Que são meus parceiros. O pessoal... O meu Isaac, que é meu irmão aqui. O cara que sempre me deu atenção. Agradeço demais pela atenção. Segue lá no Instagram da Levi Ambientações também. Tá? Logo esse vídeo vai estar em todos os nossos canais, tá? Também no Instagram da Levi. Só tenho a agradecer meu time, o pessoal que tá aqui também. Adeus, tamo junto. Amém. E Débora, prepara que vai ter a parte 2, viu? Né? Essa aqui foi só ensaio, tá, pessoal? Aqui foi só ensaio. Depois a gente tem mais aí, depois eu vou mostrar um pouquinho da loja dela, lá no meu Instagram, pra gente trocar ideia. E quem quiser, chama o pessoal da 24 Frames. O podcast aqui é sensacional. E se for para móveis, chama o pessoal da Levi Ambientações, fala com a Débora. Tamo junto e até o próximo podcast. Tamo junto.